Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carolina Turboli e a gente vai falar hoje sobre mais um capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. A gente vai falar sobre o capítulo 9, o capítulo da volta ao self, a volta ao lar, a pele de foca. O que é isso? Primeiro, curte aqui se você ainda não curtiu, se inscreve no canal para poder acompanhar essa série. E se você ainda não tem o livro, sinceramente, eu acho que é uma ótima oportunidade de ter esse livro para poder ler esse capítulo de forma completa. Bom, para começar, o que a gente pode falar sobre a volta ao lar? O que a gente pode começar a dizer sobre uma mulher que perde o contato consigo mesma? Numa aldeia muito distante, numa aldeia fria, um homem se sentia muito solitário. E esse homem desejava ter uma companhia feminina, desejava ter uma companheira. E um dia ele sobe as pedras e mal podia acreditar. Viu várias mulheres vestidas de foca, cantando, dançando, brincando, se divertindo, e depois uma a uma mergulhava e voltava de volta para o fundo do mar. Menos uma. Uma ficou ali parada na pedra, e ele ficou olhando de longe e pensou, vou me aproximar dela e vou convidá-la para ficar aqui comigo. E ele se aproxima da mulher e convida ela para ficar com ele, e diz que depois de 7 verões ele poderia devolver a pele de foca para ela, e ela poderia decidir se ela queria voltar para o fundo do mar ou se queria continuar com ele. Ela estava meio perdida, não sabia o que estava fazendo e acabou indo para a casa dele, aceitando a proposta. Eles têm um filho, ela começa a gostar de cuidar do filho, tá tudo indo muito bem, eles se veem todo dia e dormem juntos e etc. Mas de repente ela percebe que tem alguma coisa de errado. Ela começa a se sentir triste, ela começa a se sentir sem vida, sem viço, a pele dela começa a ressecar, o cabelo dela começa a cair e aos poucos ela percebe que tem alguma coisa de muito errado. Então ela percebe que passaram 7 verões e que ela para de enxergar, ela simplesmente para de enxergar. E ela vai falar com o marido, passaram 7 verões e a sua promessa você ainda não cumpriu. Eu queria minha pele de foca para poder decidir o que eu quero fazer. E ele se recusa a dar a pele de foca para ela, falando que sabia que se ele desse a pele de foca, ela ia acabar voltando pro mar e que não era justo, que eles eram companheiros e que ela não podia deixar ele sozinho e que ela não podia deixar o filho sozinho e etc. E a mulher se vê num cárcere privado. Até que um dia, de madrugada, o filho dela começa a perceber que tem alguma coisa errada com a mãe dele. E apesar dele ter medo da mãe ir embora, ele não quer que a mãe morra, ele não quer ver a mãe naquele estado. E ele começa a ouvir alguém chamando o nome dele nas montanhas, nas pedras onde o pai conheceu a mãe pela primeira vez. Ele começa a ouvir o nome dele, e ele decide subir essas pedras para ver quem estava chamando ele. E quando ele sobe essas pedras, ele encontra uma mulher foca, e essa mulher foca é a avó dele. E a avó dele devolve a pele de foca para ele, e ele devolve a pele de foca para a mãe. Chega correndo em casa, todo feliz. E quando o pai vê aquilo, é claro, ele quer prender os dois, não quer deixar que ela fique com a pele de foca de volta. E aí o que ela faz? Ela foge com o filho e volta para o fundo do mar. E lá no fundo do mar, o filho é bem recebido e conhece os avós e conhece a vida da mãe e os animais subaquáticos e canta e dança. E com poucos dias, ela já vai renovando o vício, já vai ficando feliz, já vai ficando alegre, o cabelo dela volta a crescer, a pele dela não está mais ressecada. E aí, passam 7 dias embaixo do mar. E ela percebe que o filho dela, dessa vez, é que não está mais aguentando ficar embaixo d'água, porque essa não é a natureza nem o universo dele. E com muita dó, com muita pena, com muita tristeza, ela volta à superfície para deixar o filho dela de volta ao mundo externo, não ao mundo aquático dela. Só que antes de deixar o filho dela de volta ao mundo, ela sopra dentro da boca dele, dentro dos pulmões dele. E aquele ar da mãe dá para ele uma nova condição enquanto ser humano. Ele ganha uma condição de ser um ser dos 2 mundos. Ele vira um contador de histórias, ele vira um tocador de tambor. O que é ser um tocador de tambor? É ter a capacidade de tocar o coração do outro e de ouvir o ritmo do próprio coração. Esse é o simbolismo do tocador de tambor. E o contador de histórias, porque ele está entre 2 mundos, ele conhece 2 realidades que são completamente diferentes uma da outra. E às vezes a gente pode se perguntar, poxa, mas ela foi burra, né? Ela acreditou na promessa de um homem desconhecido, ela ficou ali
E qual mulher nunca passou por isso, né? Qual mulher nunca cometeu esse tipo de erro, entre aspas? E como a gente cresceria sem cometer esse tipo de erro? E a história nos mostra uma coisa maravilhosa, que esse erro faz com que nasça uma criança que é um milagre. E essa criança milagre, que pode ser na vida de muitas mulheres, literalmente um filho que salva a própria mulher, que faz ela voltar para o próprio self, mesmo que ela não tenha uma relação boa com o pai, mesmo que ela crie o filho sozinha, aquele filho pode ser o milagre que ela estava precisando na vida dela. Mas pode ser qualquer outra coisa também. Mas esse filho, ele representa um sinal de que a gente precisa voltar para casa. Porque é o filho que salva a mãe. O filho é que devolve a pele de foca para a mãe. Enquanto que o pai, ele representa o homem ressecado, ou seja, o aspecto da nossa própria psique, o aspecto masculino que também está ressecado, que também conduz a gente ao erro, que não devolve a gente para o nosso lugar original. Porque quantas de nós, é claro que a gente pode imaginar esse homem como um parceiro real que faz isso com a mulher, isso também é possível. Mas quantas de nós não somos o nosso próprio agressor? Quantas de nós sabemos o que temos que fazer para voltar para o nosso self e nós não fazemos? Seja um livro que você vai começar a escrever quando tiver tempo, seja a pintura que você não faz, aula de música, aula de yoga, aula de dança, as suas amigas que você não vê, o dinheiro que você gasta com uma coisa podendo gastar para a sua saúde, para o seu bem-estar. Então nós também precisamos olhar para esses momentos em que nós somos esse próprio homem ressecado, esse próprio aspecto da nossa psique que está fazendo com que a gente não volte para o nosso lar. E o mais bonito, eu acho, é a gente perceber que às vezes voltar para casa acontece por um gesto muito pequeno. Por isso que eu separei um trecho em que ela diz formas de voltar para casa que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Eu vou ler para vocês. Reler trechos de livros e poemas isolados que te comoveram. Passar até mesmo alguns minutos junto ao rio, um córrego, um regato. Ficar deitada no chão numa sombra redilhada. Ficar com quem amamos sem as crianças por perto. Sentar na varanda debulhando, tricotando ou descascando batatas. Caminhar ou passear de carro por 1 hora em qualquer direção e depois voltar. Apanhar qualquer ônibus com destino desconhecido. Tocar um instrumento enquanto se ouve música. Assistir ao nascer do sol. Ir de carro até um lugar em que as luzes da cidade não prejudiquem a vista do céu noturno. Orar. Estar com uma amiga especial. Ficar sentada numa ponte com as pernas balançando no ar. Segurar um bebê no colo. Sentar-se junto a uma janela num café e escrever. Sentar-se num círculo de árvores. Secar o cabelo ao sol. Pôr as mãos num barril cheio de água de chuva. Envasar plantas fazendo questão de lamear muito as mãos. Contemplar a beleza, a graça, a comovente fragilidade dos seres humanos. Então essas são estratégias pequenas que a gente pode implementar no nosso dia a dia para voltar para casa. E quando a gente consegue aprender o caminho de volta para casa, fica muito mais fácil. E aí a gente pode finalmente exercer a condição de mulher medial, que é a mulher que está entre dois mundos. A mulher que aprende a voltar para casa e ao mesmo tempo consegue ocupar o seu lugar no mundo exterior. Porque muitas mulheres estão presas em alguma dessas realidades, ou vivendo só na sua própria realidade interior, sem conseguir compartilhar isso com o mundo externo, ou vivendo só no mundo externo, sem nenhum contato com o seu universo interior, sem conseguir voltar para casa. E a gente precisa aprender a fazer essa ponte entre dois mundos para ocupar o nosso lugar no mundo, compartilhar os nossos dons, viver uma vida próspera. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, dá um comentário aqui pra mim, pra gente trocar uma ideia sobre esse capítulo. Se você ainda não comprou o livro, eu já falei, o link tá na descrição. Continue acompanhando. Esse canal é um canal para transformação. Então, sabe o que eu tenho pra dizer pra você? Transforme-se.